É extremamente importante que a gente tenha a oportunidade de estar fazendo discussões sobre uma realidade que muitas vezes é desconhecida para alguns, que é o novo momento em que o Nordeste vive. Então, agradeço verdadeiramente aqui a oportunidade de estar aqui nesse momento, representando o Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste, como disse Paulo, foi criado em 2019, às vezes mal interpretado, às vezes criticado, às vezes cuja finalidade foi colocada na mídia muitas vezes com outras, tendo o Consórcio Nordeste sido usado de forma diferenciada daquilo para que ele foi criado, mas, na verdade, 9 governadores se reuniram, criaram uma forma diferente de compartilhar, acima de tudo, experiências, acima de tudo, políticas públicas exitosas em cada estado, para que a gente pudesse maximizar e acelerar o ritmo de crescimento e desenvolvimento de uma região, aprendendo cada um pouco com as experiências dos outros. Esse era o sentimento maior quando se criou o Consórcio Nordeste. A partir daí, evidentemente que muitas coisas aconteceram e fugiram do controle de todos nós, a pandemia, um desses fatores, e que durante a pandemia tivemos o Consórcio Nordeste, uma atuação diferenciada, até porque, em função de uma crença de acreditar na ciência, acreditar na pesquisa, o Consórcio Nordeste foi capaz de criar um comitê científico junto com os primeiros casos de Covid dentro do Brasil, e verdadeiramente nós tivemos um resultado fora da média. E aí, meu querido Paulo Câmara, eu estive antes de ontem lá em Brasília, num grande evento promovido pela Saúde, recebendo, em nome do consórcio, um prêmio pela atuação do consórcio durante a pandemia. Isso foi, claro, do Ministério da Saúde e por parte dos organismos todos da área de saúde, uma demonstração de como uma união de esforços, ela gera um fruto extremamente importante, que foi principalmente a menor letalidade do país, o maior índice de cobertura vacinal, ou seja, o esforço de 9 governadores diante de um cenário que era completamente desfavorável, que não vale a pena aqui discutir. Então, o Consórcio Nordeste foi extremamente importante e é nessa condição. Eu estou presidindo o Consórcio Nordeste, a cada ano há um revezamento, já estou aqui na minha reta final, considerando que em dezembro agora já passo a presidência do Consórcio Nordeste para outras pessoas, mas é fundamental que a gente entenda que isso tem gerado um resultado muito grande para a região. Experiências não só em função daquilo que também, através da apresentação do presidente do Banco Nordeste aqui, você tem um segmento que cresce muito, a economia que cresce no Nordeste, mas ao mesmo tempo você tem a necessidade constante de implementar políticas de inclusão, porque existe ainda uma pobreza muito grande que precisa ser enfrentada, não escondida, enfrentada. As soluções precisam ser verdadeiramente colocadas na mesa. Isso passa pela segurança alimentar, são programas fortes que tem ainda no Nordeste e necessários por enquanto. Eu tenho programas na Paraíba que eu sempre digo que eu tenho o maior orgulho de fazer e gostaria de não estar fazendo. Você fornecer 1.300.000 refeições todos os meses para quem está passando fome é um programa extraordinário. Entretanto, o ideal era que ninguém estivesse precisando ter esse tipo de auxílio, que estivesse colocando o dinheiro e a comida na mesa pelo seu próprio esforço, pelo trabalho. É isso que nós queremos. Mas enquanto o Brasil foi injusto, enquanto tivermos essa necessidade, vamos ter que fazer, sim, políticas de inclusão. Então, ao mesmo tempo, parece uma dicotomia muito complicada para a gente, levar fibra ótica para o município. E às vezes o prefeito diz assim, mas governador, eu não estou precisando de fibra ótica, não. Eu queria era que o sistema de abastecimento d'água lá da torneira do morador tivesse acontecendo. E você tem que explicar para o prefeito que é verdade, que a gente precisa ter segurança hídrica para todos os municípios.
mas a gente precisa da fibra ótica também. A fibra ótica vai gerar outras possibilidades. Então, é esse trabalho que o Nordeste vive e que você discute tecnologia de ponta nos grandes centros de pesquisa. Eu falo muito da Paraíba porque, evidentemente, na condição de governador da Paraíba, mesmo como presidente do consórcio, não dá para fugir. Eu sempre brinco que, na minha época, assistir televisão era mudar o seletor. O cara levantava da sala, aí ia lá na televisão e girava para mudar de canal, né? E quem está nessa função, às vezes diz assim: eu vivo girando o seletor. Eu giro o seletor, sou governador. Giro o seletor, sou presidente do consórcio. Mas não tem jeito, não. Há uma mistura aí. E, pelo amor que eu tenho ao meu estado, termino puxando um pouquinho a brasa. É um problema. Que os meus amigos governadores do Nordeste me desculpem. Mas experiências exitosas em cada estado tem feito a diferença do Nordeste. Eu vou tentar, de uma forma muito rápida aqui, fazer uma apresentação, até porque eu acho que Paulo já mostrou, através da sua apresentação, a maioria dos números. O Nordeste são os 9 estados, são 56 milhões de habitantes. Se você imagina João Pessoa, capital da Paraíba, e você imagina um raio de 1.000 quilômetros, você tem 50 milhões de consumidores. 50 milhões de consumidores. E aí, se você for verificar, você vai entender por que é que os grandes centros de distribuição se localizam ali, João Pessoa, Recife, porque facilmente a logística de transporte acontece. Então, é uma região extremamente privilegiada. A gente sabe claramente que no dia que o mundo descobrir que a entrada para o Brasil não é o Sul e Sudeste, é mais fácil entrar no Nordeste. Por quê? Porque está mais perto. Certa vez, permitam, eu resolvi ir para Madrid, e fui pegar um voo para Madrid e resolvi pegar de São Paulo. E eu peguei um avião em João Pessoa, voei 3 horas e meia, cheguei em São Paulo, peguei um voo, comecei a voar. 3 horas e meia depois, eu olhei pelo mapa, eu estava em cima de João Pessoa. Eu tinha voado 7 horas e estava no mesmo canto. Se eu tivesse pegado o voo de Recife, 7 horas eu estava em Lisboa. Essa é uma questão que o turismo precisa entender. Por isso que cada vez novos voos para o Nordeste têm sido instalados, porque facilita verdadeiramente. Você rapidamente está em Miami, rapidamente você está na Europa a partir do Nordeste. E o turismo terá que ser fortalecido a partir dessa localização. Aqui vai um exemplo claro do potencial quando se fala de energias renováveis. No caso de energia eólica, aqui 27,72 gigawatts já em operação, e entre projetos já em construção e outorgados, que estão para iniciar a obra, 26,9 gigawatts. Ou seja, 92,4% da geração de energia acontece na região do Nordeste e acontecerá mais 92% dos projetos hoje previstos aí para iniciar. Em se tratando de energia solar, da mesma forma, 56% já em operação e mais 62% dos 130 gigawatts que estão aí devidamente outorgados. E aí aquela luta pela regulamentação. O setor energético brasileiro precisa de uma regulamentação. Ele precisa verdadeiramente passar por uma atualização de todos os seus processos. Existe uma nova demanda, que é o hidrogênio verde, e a gente precisa ter um ambiente devidamente regulamentado para que o investidor sinta segurança. E que, infelizmente, ainda está no Brasil, precisa ainda passar, e o Congresso precisa atuar, o Ministério das Minas e Energia, a gente tem cobrado isso através do Consórcio Nordeste, a gente tem cobrado a atuação, considerando que nos últimos 4 anos não houve investimento em linha de transmissão. Houve uma aprovação de um conjunto muito grande de novos projetos para geração de energia eólica e solar. Entretanto, as linhas de transmissão, que seriam naturalmente necessárias para você distribuir essa energia, considerando que ainda no Brasil os grandes centros consumidores estão aqui no Sul e Sudeste, então é preciso trazer essa energia do Nordeste para essa região.
O Nordeste ele já é superavitário em termos de geração de energia. Na última crise hídrica que tivemos, foi exatamente a geração eólica e solar que manteve o equilíbrio do sistema e evitou um colapso de todo o sistema do país inteiro. E cada vez mais isso fica muito claro. É lógico que enquanto o processo de geração de hidrogênio verde não estiver devidamente consolidado, que vai levar alguns anos, toda a geração de energia eólica e solar que acontece no Nordeste, ela tem que ser distribuída para o resto do país. O sistema ele é absolutamente integrado, o operador nacional consegue transferir energias de região para região. Então, onde há uma demanda, você transfere rapidamente a energia.